Existe uma dúvida frequente em relação às baterias, como as que são usadas nas bicicletas elétricas. Elas são realmente seguras? Essa dúvida ganhou força nos últimos dias, por causa de um vídeo chocante que circulou na internet recentemente. Vamos aos detalhes. Um vídeo registrado em outubro de 2021 na China viralizou nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram um momento em que uma bateria de lítio removível, usada em bicicletas elétricas, por exemplo, explode em um elevador na cidade de Guangzhou. O homem que você vê no vídeo foi resgatado pelos bombeiros e passou dias em tratamento, mas não sobreviveu. As informações são da imprensa local. Nós não tivemos acesso a muitas informações sobre esse caso, mas diante da repercussão, procuramos especialistas para entender melhor o assunto e responder: baterias são sempre seguras? Afinal, elas estão em bicicletas elétricas, carros elétricos, mas também em nossos celulares, smartwatches, powerbanks, notebooks e por aí vai. Segundo Fábio Delatorre, professor na área de veículos elétricos e híbridos do Instituto Mauá de Tecnologia, no geral, o uso de baterias não costuma trazer riscos. Basta pensar, como disse, em como elas são comuns em nosso dia a dia. E para entender bem o assunto, precisamos compreender como funciona uma bateria. Resumidamente, temos 3 elementos para a produção de energia: os 2 eletrodos, sendo um polo negativo e um positivo, além de um eletrólito que permite a condução de íons entre os eletrodos. Existe também um material de separação para que os terminais positivo e negativo não tenham contato. Fábio Delatorre explica que, no caso desse acidente na China, a falha deve ter sido justamente no isolamento. Então, para ser bem simplista, eu usei aqui a minha caneta, tá? Para poder mostrar cada um dos terminais, o azul fazendo as vezes do positivo e o preto do negativo, e eu tenho essa régua fazendo as vezes do material de separação. Então eu estaria com a oportunidade de ter a formação, agora a minha mão seria o recipiente, onde eu teria esse material responsável por produzir o ataque químico desse conjunto. O fato por questões de construção, por questões do ciclo de carga e descarga, por questões do tipo de uso, pode-se acontecer que o material de isolação, né, responsável por produzir essa separação do terminal positivo e negativo, se degrade. E aí gera o tão famoso curto-circuito, que é muito possivelmente o que aconteceu no vídeo ao qual foi publicado, veiculado e apresentado. O professor ressalta que, no geral, as baterias têm mecanismos para frear esse tipo de reação. O que a gente precisa, na verdade, ficar confortável, né, e tranquilo com relação a isso, é que um bom fabricante, um bom fornecedor, né, ou empresas de respaldo técnico que desenvolvem esse tipo de equipamento, asseguram a operação com um gerenciamento chamado de BMS. O BMS é responsável por olhar a temperatura das células, a temperatura do conjunto, a quantidade de corrente que está sendo consumida, a quantidade de corrente que está sendo fornecida durante a recarga, e tudo isso é parametrizado para que a gente possa ter valores compatíveis com a célula que está sendo utilizada. E se fugir em algum momento do valor de referência, para-se a operação, para-se o funcionamento. Um momento de maior cautela é no carregamento, especialmente dessas baterias maiores. O ideal é procurar ambientes mais abertos, com ventilação e espaço. Também é importante ficar de olho na qualidade do produto e nas certificações da fabricante. Qual é a precaução importante durante o processo de uso e de recarga, principalmente recarga, né? Que se faça dentro de um ambiente que permita-se uma ventilação, né? Então, se quem tiver uma bicicleta elétrica, uma patinete elétrica, alguma coisa que possa, vamos dizer assim, necessitar de uma recarga, que não faça dentro do seu apartamento, não faça dentro da sua residência, faça na garagem ou no ambiente que permita-se ter uma ventilação. Quando é apartamento, geralmente é um pouco mais complicado, mas veja que mesmo em uma questão de uma garagem de um edifício, ele tem um espaço significativamente maior do que o elevador, né? Vou colocar assim de uma maneira infeliz, né? No momento em que a porta fecha, tem-se, vamos dizer assim, a ignição, né? E essa sequência de eventos a gente chama, dentro dos estudos de
baterias de thermal runaway. Porque uma bateria, uma célula, na verdade, da bateria entra em combustão e as demais células acabam naturalmente também sendo consumidas pelo calor, pela chama, pelas questões que foram aqui assim apresentadas. Então, sim, a combustão de uma bateria é possível, mas mediante uma falha de funcionamento no sistema de gerenciamento ou de um defeito na própria célula. A boa notícia é que não é algo comum. E aí você pode se perguntar, tá, mas e os carros elétricos? A lógica é a mesma. O professor explicou que a chance de uma bateria pegar fogo é tão baixa quanto a de um motor a combustão. Se acontecer, é por uma falha, porque as tecnologias em si são muito seguras. Já houve casos, mas são exceções. Além disso, as tecnologias estão em constante evolução. Basta lembrar dos celulares. Já foi mais comum termos relatos de aparelhos esquentando e pegando fogo, principalmente no carregamento. Hoje é muito mais raro. E se o smartphone entende que há uma condição extrema de temperatura, o próprio celular nos avisa. Você encontra uma reportagem com outras informações em nosso site. Não deixe de conferir apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela.